3 sinais que você precisa para contratar, saber se precisa contratar um advogado especialista em mediação. Meu nome é Tiago Barbosa, sou advogado, especialista em direito de idosos, direito de família, planejamento sucessório e um advogado especialista em mediação, que se dispõe a usar todas as ferramentas e aprendizados de mediação feitos, cursos que eu já aprimorei, tanto no Brasil quanto fora, para poder resolver um conflito que você esteja vivendo de uma maneira onde as partes estejam fazendo parte de um processo, da busca por uma solução que agrade ambos os lados, que não seja decidido, como no judiciário muitas vezes tem esse papel, né? Na verdade, é o papel do judiciário, é decidir. Na mediação, a gente sempre vai buscar ouvir as duas partes, os interesses que estão por trás ali de cada posição. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Quais os sinais que você está atento para buscar? Para mim é sempre, tá? Para mim sempre você tem que, a primeira rodada, você antes de tomar qualquer decisão de ir para a justiça, para mim você tem que buscar alguém que se dispõe a mediar. Para mim isso é um pressuposto primordial, básico, tá? Para mim o processo judicial não é o fim, é a última via. O fim é a resolução pacífica. O fim maior é a própria sociedade resolver os seus conflitos de forma harmônica e em paz. Muitas vezes uma decisão na justiça vai desagradar uma ou outra parte, mas um acordo, por mais mal feito ou que não atenda todos os anseios, vamos colocar assim, ele é muito melhor. Então, hoje a gente vai falar alguns sinais que, para mim, é sempre, mas eu vou te dar uma dica para quando você tiver, que você possa utilizar o advogado em mediação. Vamos lá, o primeiro caso é quando você tem em sua família, no que diz respeito ao planejamento sucessório, vamos trazer para esse inteirinho, um filho gastador ou um filho que tem algum tipo de vício. Como é que eu vou poder fazer um planejamento sucessório e noticiar muitas vezes que eu não posso transmitir alguma coisa em vida? Então, assim, se você tem muitos conflitos ali que tiram a sua paz, que a pessoa não está no momento de poder ser ajudada ou de receber parte da herança, a gente tem que buscar mediação nisso para ver se a gente consegue trazer ele para uma mesa em que ele realmente possa receber a distribuição. Tem momentos na vida que a gente não pode distribuir, o dinheiro pode atrapalhar a paz da família. Então, nós temos que analisar, e o papel da mediação é entender tudo o que acontece à volta. Não só a questão do patrimônio, não é simplesmente pegar ali a sua declaração de imposto de renda e sair dando como de qualquer jeito, sem nenhum tipo de regra ou estratégia e tudo mais. Então, como mediar primeiro a fala, a comunicação. Muitas vezes você contratar um mediador possibilita que, enquanto eu terceirizar uma decisão que, se eu tomar e anunciá-la, vai ser muito forte. O papel do mediador é exatamente servir como também um moderador na fala, na comunicação da família. Então, santo de casa não faz milagre. Às vezes isso pode levar, muitas vezes, uma decisão que você toma, um filho pode ficar com ira, com raiva, né? Seja para ajudar, se você ajuda um, não ajuda o outro, um fica com ciúme, com inveja, ou um que não pode, que pode comprar, dilapidar, ou entrar em negócios ruins, ou usar para algum tipo de vício, bebida, droga, seja o que for. Isso não está sendo bem imprimido. Então, como dizer não? Muitas vezes você pode fazer isso através do nosso escritório, um advogado fazer isso de uma forma que o encoraje até sair dessa solução. Então, os sinais que você precisa de um mediador como é que estão os conflitos internos da minha família aqui? Como é que eu faço com esse filho que é gastador ou que tem algum tipo de vício? Como é que eu anuncio isso para ele? A gente pode traçar uma estratégia junto disso. Outra, quem está de fora, um mediador, como eu estou aqui, eu não conheço a sua família, eu não tenho nenhuma carga emocional que carrego, nenhum trauma. Então, eu tenho uma visão privilegiada. Nós temos aqui, eu me coloco num papel onde as emoções não me dominam.
Quando você tem alguém de fora que pode servir de suporte, ele tem exatamente um contexto global. Ele está desprovido desses sentimentos. Então, o mediador pode ser a pessoa certa para ajudar a condução de uma conversa que possa chegar a um ponto de distribuir, ou agora ou no futuro. Então, é para apurar as necessidades de cada um, dos filhos, atendendo, ouvindo cada um deles. Então, o mediador, ele tem um papel de ouvir o autor da herança, nesse caso, você, o idoso, ouvir os filhos, se for o caso, em separado ou conjuntamente, se for o caso, ou só ouvir o autor da herança, que vai traçar esse perfil de cada um dos filhos, para que a gente possa montar um plano, um diagnóstico de atuação para comunicar da melhor forma possível, né, essa decisão. Então, o mediador, um sinal de que você tem que contratar um advogado com esse perfil é equilibrar as emoções, que hoje, às vezes, pode estar dividindo a sua família, né, os irmãos brigando, entendeu? Seja por uma negativa, seja por inveja, não importa o motivo, a gente vai tentar, da melhor forma, levar isso, equilibrar essas emoções para se buscar um caminho que se traduza numa conclusão do planejamento sucessório, mas mais do que o planejamento sucessório, que pelo menos dirima esse conflito e traga harmonia à sua família. Por último, outro sinal de que você também precisa é o medo de morrer. Muitas pessoas tendem, quando você tem medo de pensar na morte, quando você não quer falar sobre isso, quando você não se põe nessa condição de vulnerabilidade, de ter essa certeza, você não se mexe, você não busca ninguém. Então, para a gente poder ver que você precisa de um mediador, muitas vezes você tem que procurar o escritório para desabafar essa angústia. Muitas vezes você vai me ver aqui, parece que um advogado de mediação ele tem um quê de terapeuta, e é verdade. A gente tem que ter um discernimento muito grande para poder lidar com as emoções, com os seus anseios, principalmente com as suas dores. Quando você nos procura, você tem dores que muitas vezes transcendem a questão de só dar um patrimônio ou ir atrás de uma indenização. Não é essa questão apenas da parte palpável, mas muitas vezes você precisa de um lugar para desabafar seus sentimentos e as suas dores, os seus medos, suas frustrações. Eu só vou poder fazer um planejamento sucessório se a pessoa encarar que pode saber que vai morrer, né, e que eu tenho que tentar, no máximo, deixar minha família unida, em paz. Como fazer isso? Então, a primeira coisa é não ter medo de falar, saber disso da morte. Não ter medo da morte, não, que a gente pode ter medo da morte, mas saber que ela existe e eu tomar uma atitude em vida, não deixar isso para depois. Então, quando você pode levar isso adiante, pedir ajuda nessa decisão, que muitas vezes você toma sozinho, só com a sua esposa, né, o marido, uma mulher, ele não consulta ninguém, ele muitas vezes pode tomar uma decisão precipitada na hora de distribuir, na hora de dar ou não dar algum tipo de ajuda, ou distribuir o patrimônio, ou auxiliar um filho. Então, sempre busque alguém que possa servir de ouvinte, que tenha técnica para poder aconselhar, resultados práticos, mas mais que isso, que esteja realmente disposto a caminhar com você para construir um roteiro, um caminho, uma direção que possa unir a família. O mediador é para isso, é uma política onde todos são beneficiados, é o ganha-ganha. Então, esteja atento a esses sinais. Quando você tiver algum filho com gasto, um filho que gasta muito, ou com algum tipo de vício, ou com desequilíbrio emocional na sua família, na fala, na comunicação ali, se está bem, se alguém não está falando com o outro, então isso é um outro sinal que você deve buscar. Além disso, o medo de falar sobre isso, o medo da morte. Esses são os sinais que você tem que estar atento para realmente buscar um advogado em mediação, que te leve a um caminho onde possa você e sua família ter paz, amor e unidade.